Web Jornal do Paulo Maciel, edição de 15 de setembro de 2023, sexta-feira, sextou, né? Para os festeiros, aqueles que gostam da gandaia, né? Sextou. Pois é, dia 15, metade do mês, já se passando. A fase da lua é nova, que começou no dia 14, estão se passando 258 dias do ano, faltam 107 dias para terminar 2023. Minha saudação a você que acessa meu endereço telemático, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 23ª semana do tempo comum e tem como devoção vários santos. Entre eles, eu posso passar para vocês aqui Nicomedes. Você já ouviu falar de Nicomedes? É um dos santos de devoção da Igreja Católica no dia 15. Nicomedes. Não é um santo muito popular, mas, na minha opinião, não é. Agora, vai depender da região. Tem região que às vezes um santo é bem popular e nós aqui no Brasil não sabemos. É dia de Santa Catarina de Gênova, dia de Nossa Senhora das Dores. Dia de penitência para o católico. É melhor o católico se orientar com o seu padre de confiança sobre o que fazer no dia da penitência, que é toda sexta-feira. Eu prefiro me abster de carne. Tem gente que faz uma penitência diferente, né? Um jejum de alimentos em geral. Tem gente que passa pão e água. Isso depende de cada um e das condições também físicas, né? Condições sanitárias de cada um. É dia do cliente, dia internacional da democracia, dia mundial de conscientização sobre linfomas. Linfomas são tumores. É dia do musicoterapeuta. A terapia musical, ela existe, é verdade. Vamos ver aqui agora cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Fechamento dos negócios na quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Vejamos então, o Arábica bebida dura, 776, R$ 776. O Arábica bebida Rio, 713. Conilon bica corrida tipo 78, 617. No mercado financeiro, o dólar fechou em baixa em São Paulo, de 0,7%, cotado a R$ 4,91. Já o índice Ibovespa teve alta de 0,1% a 118.175 pontos. Minha saudação especial a você que segue meus endereços na internet. Temos o endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, estamos no mês de setembro. As principais comemorações são a independência do Brasil, foi no dia 7. Veterinário e administrador de empresas, musicoterapeuta, transportador rodoviário de carga, dia 17, símbolos nacionais e a TV brasileira, 18, ortopedista, 19, engenheiro químico, dia 20, árvore, fazendeiro e mal de Alzheimer, 21, técnico agropecuário, contador e dia mundial sem carro, 22, soldador e Bíblia, 24, rádio e radiodifusão, nacional do trânsito, internacional do farmacêutico, dia 25, música popular brasileira, 27, anunciante, paraquedista, mundial do coração, dia 29, secretária, dia 30. Olha, primavera, hein? Estação da primavera, atenção, o início da estação da primavera, 3 horas e 50 minutos de 23 de setembro. Indicadores econômicos, o salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada pelo Copom,
em 2 de agosto de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, subiu em 4,61%, segundo o Banco Central, em setembro de 2023. É a informação mais atualizada. Minha saudação a você que segue meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel, 7919. Tem o YouTube, Paulo Roberto Maciel. O blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Hoje tem missa na Catedral. Todos os dias tem missa ou celebração da palavra na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Normalmente as missas são presididas pelo padre José Valdeci Romão, que é o pároco local, ou David José Langa Lopes, que é o vigário paroquial. Missa de segunda a quinta-feira na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, às 19 horas. Na primeira quinta-feira do mês tem missa ao meio-dia e às 19 horas. E toda sexta-feira tem missa ao meio-dia e às 19 horas. Participe, procure mais informações e não deixe de se espiritualizar. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados.
Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas CETADES, SETADES, cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta.
Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Saudação a você que acessa meus endereços na internet. Tem Paulo Roberto Maciel, YouTube, Facebook, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Olha, viagens e mais viagens ao exterior do petista mor. Gente, como esse cara gosta de viajar junto com a espalhafatosa dama. São 49 dias fora do Brasil em pouco mais de 8 meses de alçado de novo ao poder central em 2023. São 14 viagens e 18 países percorridos pelo chefe petista do Planalto da Silva, que não foi ainda, olha só, ao Rio Grande do Sul, onde há cerca de 50 mortos pela tragédia do ciclone. Ele não foi lá ainda, só viajando para fora do país. Não foi ver a destruição do Rio Grande do Sul, mandou o vice, né? Olha, e ele ainda quer um avião melhor para viagens internacionais com sua dama, quando eles ficam hospedados em luxuosos hotéis. Gente. Ele vai visitar agora a ditadura comunista de Cuba, da qual é um seguidor, né? E depois Nova York, nos Estados Unidos. Tem gente que passa pano por cima de tudo isso, né? A velha mídia, a velhaca mídia. Pelo amor de Deus. Fios apreendidos no Espírito Santo. Mídias diversas repercutiram a notícia de que foram apreendidos no estado do Espírito Santo cerca de 670 quilos de fiação metálica, 120 peças metálicas, 87 metros de fios de telefonia encapados, entre outros produtos. O objetivo foi fiscalizar o comércio ilegal de produtos recicláveis na região da Grande Vitória. Flamengo goleado no Espírito Santo. Olha aí, o Flamengo jogou pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino e se deu mal, hein? Foi goleado por 3-0 pelo Atlético Paranaense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória. A derrota rubro-negra no dia 13 de setembro irritou alguns torcedores que fizeram quebra-quebra, arrumando muita confusão na área da praça de esportes. O atacante Gabigol foi expulso no segundo tempo. Boi agride motociclista em município capixaba. Um motociclista foi atacado por um animal bovino em São Mateus, município do litoral norte do estado do Espírito Santo. Com a agressão repentina, o motoqueiro desabou e o capacete voou longe. Um cão apareceu para observar o incidente de trânsito. Este é um detalhe do vídeo que circula. O condutor do veículo de 2 rodas estava numa área de terra batida, ao lado da estrada, quando o boi surgiu e foi para cima dele. Um vídeo do acontecimento circula por várias mídias eletrônicas. Vital é evento capixaba há décadas. Foliões se divertem nesses dias com o conhecido Vital em Vitória. O evento de músicas baianas, Axé Music, é promovido há décadas e tem 2 dias de duração, com mais ou menos 7 atrações. O Vital é realizado sexta-feira e sábado, 15 e 16 de setembro.
Minha saudação a você que acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Notas policiais, moto e drogas apreendidas pela Polícia Militar no Espírito Santo. Olha, notícias policiais para você ficar bem informado sobre a área de segurança. Na Operação Independência, policiais militares da 2ª Companhia Independente do Espírito Santo apreenderam uma motocicleta com chassi adulterado após a constatação de que havia outra moto com a mesma placa de identificação no estado de São Paulo. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran no município de Itarana, no Espírito Santo, e o condutor foi levado à Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, também no interior. Foi realizada ainda a prisão por tráfico de drogas de um indivíduo após ter sido apreendidas com ele deixa eu ver aqui, eu não entendi muito bem, porque eu fiz a redação nos últimos momentos. Deixa eu retificar aqui, se vocês me desculpem, porque aqui eu faço tudo. Tem que fazer a pesquisa, redação, revisão, locução, postagem. Não é fácil, gente. Então, deixa eu ver aqui. Foi realizada então a prisão por tráfico de drogas de um indivíduo após terem sido apreendidos com ele 32 gramas de maconha, 30 gramas de crack, materiais de preparo e embalo para substâncias, além de uma quantia em dinheiro e um aparelho celular. Ambos materiais, juntamente com o detido, foram entregues à Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Agora, ações policiais em Guarapari, com 7 quilos de cocaína apreendidos. Gente, 7 quilos de cocaína. Produto ilícito que é um dos mais caros aí. Não é igual o crack, igual a maconha, é mais caro. Olha, na manhã de terça-feira, 12 de setembro de 2023, policiais militares do 10º Batalhão, no Espírito Santo, patrulharam o bairro Perocão, em Guarapari, na Grande Vitória, recuperando uma motocicleta Honda Titan 125 de cor vermelha com restrição de furto e roubo. O condutor suspeito fugiu a pé para uma área de vegetação. Em outra ocorrência, foi detido um indivíduo de 21 anos com mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal da comarca guarapariense por homicídio. O indivíduo foi apresentado na 5ª Delegacia Regional. Em mais um registro policial, foram apreendidos 7 tabletes de cocaína, aproximadamente 7 quilos, no bairro Santa Mônica, além de munições e acessórios para armamento. O indivíduo estaria transportando entorpecentes numa motocicleta Honda. Aliás, era uma motoneta bis, partindo do bairro Praia do Riacho, em direção a Santa Mônica. O suspeito foi abordado em flagrante na saída de uma edificação com cocaína no bairro Santa Mônica. Dentro da kitnet havia um segundo indivíduo que também foi detido em flagrante com o restante do material, sendo 5 tabletes de cocaína, 24 munições calibre .357 e 2 munições calibre .12, além de um acessório utilizado para remuniciar revólver, o chamado jet loader. Pelo amor de Deus, hein? É muita criminalidade, né? E a droga é sempre envolvida. Vamos agora a notas da Polícia Civil. Eu pesquisei também na Polícia Civil. Polícia Civil procura 3 pessoas envolvidas em tentativa de homicídio ocorrida em Santa Maria de Jetibá, no interior do Espírito Santo. A investigação apontou que o crime foi praticado por vingança e contou com a participação de 2 homens e uma mulher. Olha aí, a mulher também envolvida na criminalidade. DEIC de Aracruz recupera celulares comprados com cartão de crédito furtado. O
casal utilizou o cartão para comprar 2 aparelhos celulares no valor de R$ 4.000. Ainda bem que os celulares foram localizados, né? E apreendidos. DENARC apreende 96 tabletes de maconha escondidos em galpão em Viana, no Espírito Santo, Grande Vitória. O local estava sendo utilizado exclusivamente para armazenar entorpecentes. DEIC prende traficantes e apreende rádio, comunicador, drogas e dinheiro em Cachoeiro de Itapemirim, no sul, Espírito Santense. Olha, os suspeitos tentaram usar o rádio comunicador para avisar sobre a chegada da polícia. Já o DENARC apreende 10 tabletes de maconha em terreno de descarte de material reciclável. O caso aconteceu no município da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. O local estava sendo utilizado por traficantes para esconder e armazenar a droga. Olha, até em aterro, né? Aterro não, é local de lixão, né? Eles estão levando droga, pelo amor de Deus. É uma disseminação total de droga. Pelo amor de Deus, é difícil, né? É o fim de muita gente que se envolve com o narcótico. Capixabas já podem ter acesso ao RG digital. Versão digital do RG, que é a antiga carteira de identidade, é o registro geral, está disponível aos capixabas que emitiram o documento a partir do dia 8 de maio deste ano de 2023. Meu abraço para você que acessa o @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, e o Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Vou falar de futebol. Olha, jogos previstos para sábado, domingo e segunda-feira, 16, 17 e 18. Vamos aos jogos? Você que gosta do esporte, que é algo saudável. Sábado, dia 16, às 16 horas, tem Vasco da Gama e Fluminense. No sábado, às 17 horas, Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense, e Sampaio Correia e Chapecoense. Também no sábado, 18 horas, jogam Juventude e CRB. Sábado, 21 horas, hein? Dia 16, tem Atlético Mineiro e Botafogo. Domingo tem um grande clássico entre cariocas e paulistas. Domingo, 16 horas, dia 17 de setembro, jogam Flamengo e São Paulo. Olha o Mengão aí, olha os São Paulinos aí. Quem ganha esse confronto? Domingo às 18 horas jogam Vitória e Avaí. Às 20 horas de segunda-feira, dia 18 de setembro, tem Bahia e Santos. Às 21 horas de segunda-feira, 18 de setembro, jogam Corinthians e Grêmio. E às 21h30, América Mineiro e Bragantino. Então são jogos variados para você, futebol masculino, campeonato brasileiro, tem séries diversas. Bom jogo para você que vai jogar com tranquilidade, hein? Sem confusão, pelo amor de Deus, futebol não é para confusão. Um abraço para você que acessa meus endereços telemáticos. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Encontro de Marketing Católico, dia 19 até 22, hein? O Instituto Brasileiro de Marketing Católico, IBMC, promoverá de 19 a 22 de setembro de 2023 o 27º Encontro de Marketing Católico do Brasil. O evento está programado para ter lugar no município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. O IBMC, segundo os seus estatutos, tem por finalidade prestar assessoria especializada à Igreja Católica nas dioceses, paróquias, instituições religiosas e sociais, assim como a movimentos eclesiais, pastorais, organismos, associações e outros.
e também promover encontros de marketing em níveis regional, nacional e internacional. Amigos e amigas, vamos a informações sobre atualidades, reflexões, catequese. Isso é importante para a nossa vida cotidiana. Catequese, pedagogia maléfica. Olha, a pedagogia de Paulo Freire é considerada por muitos de linha ideológica marxista-comunista e foi criada a fim de formar alunos ativistas revolucionários. Esse é o pensamento de muitas pessoas no Brasil. Laqueadura. Se a mulher se submeteu à laqueadura, cirurgia para obstrução das tubas uterinas, impedindo a fecundação, sem conhecer a doutrina da Igreja Católica, não houve pecado. Então, se a pessoa é católica e fez sem saber, não houve pecado. Ou seja, se houve ignorância sobre a doutrina na época, a mulher ou o casal católico não pecou. O padre deve dar a orientação sobre o caso. Matrimônio. O matrimônio, o casamento, se consuma na primeira relação sexual do casal. Você sabia? A monogamia, um homem casado com uma mulher, está na primeira página da Bíblia. Está escrito, hein? Deus criou um homem e uma mulher. Sereis uma só carne. Deus não criou um homem e duas mulheres, mas um homem e uma mulher. Vamos agora à catequese sobre dogmas. Você sabe o que é dogmas? Quando o Papa declara uma verdade de fé, é um dogma. Verdade de fé. Este tema doutrinário não pode ser mudado nem por outro Papa, pois ele incide sobre o caso de infalibilidade do Sumo Pontífice. Em outros casos, no entanto, como por exemplo opiniões políticas, econômicas, culturais ou no campo administrativo da Igreja, não há infalibilidade. E o fiel católico pode ou não concordar com o Papa. Se não for no campo da verdade de fé, não há infalibilidade. Aí o fiel pode ou não concordar. O Papa também erra. Inclusive o Papa se confessa com outro presbítero, com outro sacerdote. Comentário ou opinião. Seres humanos dominados pelas potestades do mal. Atenção, hein? Olha, ao que parece, o demônio está pairando sobre o Brasil, usando como instrumentos muitos agentes públicos poderosos, gananciosos, que são explicitamente descompromissados com a verdade, a lucidez, a sensatez e a harmonia. Infelizmente é isso que se pode depreender da atual conjuntura em 2023, num ambiente de maledicência nunca visto e que vem se robustecendo mês a mês, dia a dia, sem que ninguém consiga ou queira conter. Até abusam da maldade, postergando decisões letais, cruciais, por exemplo, para o momento mais adequado ao seu próprio interesse, e tomando-as a fim de demonstrar explicitamente o seu poder absoluto em qualquer conjuntura. Amigo e amiga, pelo visto, somente algo extraordinário e transcendental poderá trazer alguma pacificação e normalidade ao país, alguma mudança. E o pior é que em algumas outras nações vigoram ações semelhantes, nitidamente voltadas para o mal da sociedade de bem. Vê-se o secularismo vigendo.
o mundanismo, num tempo voltado para os valores anticristãos e para a destruição da ética, moral e família natural. Triste, né? Deus, meu Deus, haja nesse mundo, nesse Brasil, meu Deus. Reflexão: fazer o bem para receber a vida eterna. Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, os fariseus, doutores da lei, que são os fingidos hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos, pessoas injustas em geral, que se permanecerem na atitude de pecado não irão entrar no reino dos céus. Mas o cristão não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Então, pense bem nisso, o cristão não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, aqueles que praticam a maledicência, o ódio. Não deve. Por quê? Porque a vida e a morte pertencem a Deus. A vida humana é Deus que pode nos dar ou tirar. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade. O que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave. Preste atenção, o pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente e insistentemente e não muda de ideia. Justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade, e é preciso pedir perdão. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Nós pedimos o que ao Pai? Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos inimigos, aos nossos devedores. Sem o perdão não há paz. Até um amigo pode algum dia nos contrariar e é preciso perdoar. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar. Sejam os envolvidos amigos, marido e mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia, ou seja, resolve-se a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Hein? Não esqueça, hein? Você não sabe o dia da sua morte, então procure logo a reconciliação. Quero falar agora para vocês sobre significado de Eucaristia. Você sabe o que isso significa? Eucaristia. Eucaristia, a missa, quer dizer ação de graças. A Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, é penhor, é garantia de vida eterna. A alma precisa de uma comida e bebida espiritual, que é a Eucaristia. O sacramento do amor. E o amor maior não há quem dá a vida pelo irmão. A beleza do ser humano. Olha, a pessoa humana é uma síntese do mundo material e mineral e do mundo espiritual. Temos a
a alma espiritual e o corpo material. O animal, o vegetal e o mineral só possuem corpo. O anjo só tem espírito. Nós, criaturas humanas, somos dotados dos dois, corpo e alma. É a maravilha que Deus fez. Chamados por Deus, passam por prova. Deus quis provar, por exemplo, a fé de Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Deus quis provar a fé de Abraão. Ele foi chamado para constituir o povo de Deus. Ele é o pai da fé do povo escolhido. E é uma grande responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade. E Deus testa aqueles que Ele chama para servi-los. Deus coloca numa prova os chamados para ver se eles o amam. Abraão, pai do povo judeu, passou por uma prova terrível, como foi o pedido para sacrificar o seu filho. O sacrifício acabou não sendo consumado, mas Abraão estava disposto a fazê-lo, como era costume na Babilônia, onde ele morava. Abraão era um homem que não tinha todo o entendimento existente hoje. Ele passou na prova da obediência a Deus, tanto que Deus não deixou que ele consumasse o sacrifício de Isaque. Quando o anjo segurou a mão de Abraão. Assim, ele e Nossa Senhora são os maiores exemplos de fé que a Igreja nos mostra. É para você aqui, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, termo hebraico que significa a paz de Deus.